Muito obrigado, Sr. Moderador, Dr. Carvalho. Antes de mais, respeitando todo o protocolo e com receio de deixar escapar alguém, permitam-me que dirija uma saudação às Suas Excelências aqui presentes, aos distintos preletores e aos caríssimos participantes em geral, tanto os que cá estão como aqueles que nos acompanham pela plataforma Zoom. Saudados que estão, permitam-me então passar a fazer uma síntese daquilo que aqui foi apresentado, que, respeitando também o tempo que o nosso implacável moderador concedeu a todos, prometo, até porque acabamos de ouvir as preleções todas, ou as apresentações todas, ser bastante breve nos comentários. Tivemos então a oportunidade de ouvir, em primeiro lugar, o Sr. Dr. João Campos, que nos fez, de forma muito sintética, uma súmula daquilo que foi o processo de harmonização legislativa, sobretudo deu-nos aqui notas da forma, permito uma redundância, harmônica e pacífica como aconteceu, e destacou notas como o espírito de colaboração que existiu entre os vários gabinetes de política de justiça, dizendo mesmo que uma das chaves de sucesso terá sido o facto de se ter partido de dentro para fora. Ou seja, o sucesso desse processo de harmonização legislativa esteve no facto dos protagonistas serem os gabinetes os técnicos e gabinetes de política de justiça de cada um dos países e não uma imposição externa para que esse processo acontecesse. Notas como tratamento entre iguais, né, numa verdadeira parceria entre os Ministérios da Justiça, foi aquilo que também aqui destacou, tendo depois finalmente falado daquilo que já são produtos ou resultados que nós efetivamente podemos constatar, como a questão do Legis Palop e a questão das brochuras ou coletâneas que também já estão disponíveis para a nossa consulta. Eu, se tivesse que dizer mais relativamente àquela que foi a apresentação do Dr. João fez, diria que o espírito de diálogo aberto, franco e honesto foi aquilo que ele, entre outras palavras, terá destacado como a chave para que esse processo de harmonização fosse o sucesso que todos nós, Dr. João, já conseguimos, de facto, sentir na prática. Quanto ao Dr. Pedro Caieiro, fez a sua intervenção colocando-se essencialmente no papel de técnico, usou uma expressão que, por acaso, gostei e abracei, porque definiu que ele e a sua equipa parece que faziam parte de um pequeno laboratório, e de facto acho que está muito bem emprego, porque foi a nível dessa sua equipa que houve, digamos assim, o início em termos de pensar como é que as coisas deviam efetivamente ser feitas. Deixou-nos aqui também algumas notas sobre esse processo, designadamente qual foi o papel essencial que teve enquanto técnico, porque é que a harmonização é de facto importante, e relativamente a essa pergunta explicou-nos que havia como base para esse processo de harmonização aquilo que é a experiência da União Europeia, e fez previamente uma nota que é: não havia, ao contrário do que há na União Europeia, portanto, um comando unificado. Portanto, e aí teve que ser na base do consenso, teve que ser na base das relações entre os vários países que integram o projeto PACED,
que se conseguiu então fazer com que essa harmonização funcionasse. Os fins: eliminar disparidades que não são fundamentais, portanto, que podiam efetivamente ficar de lado, conseguir políticas comuns, unir-se em bloco, apesar portanto, para mostrar também a terceiros que era preciso que se olhasse para esse grupo assim, nessa perspectiva de bloco, e aproximar do ponto de vista jurídico e cultural também estes países que fazem parte do processo de PALOP. O outro fim que destacou foi a racionalização de sistemas internos e a facilitação de cooperação judiciária, que, permitam-me dizer, considero a chave para o tipo de criminalidade que nós estamos aqui a tratar a nível desse projeto do PACET. A localização ou adaptação dos corpos legislativos às realidades locais, ou seja, uma vez mais realçou que era necessário que, mais do que trazer de fora ou experiências externas, essas experiências ou estes inputs, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de tratamento legislativo, não fossem corpos estranhos, pudessem de facto se sentir localizados e adaptados às realidades locais. Finalmente, fez-nos algumas sugestões e deixou-nos alguns desafios que penso ser aquilo que de facto devemos depois prestar a devida atenção e que é, permitam uma expressão, o after de todo esse processo que o PACED tem já feito. E a primeira coisa que destacou foi a consensualização de competências extraterritoriais em matéria de corrupção entre os vários países que integram o PACED. Portanto, descobrir uma maneira de, para determinadas questões em matéria de corrupção, que já sabemos que tem essa tendência transnacional, podermos estender competências dentro destes territórios. Em relação ao objeto do crime de corrupção, também ainda conheceu haver aqui desafios em termos de harmonização, designadamente porque os tipos legais variam naquilo que integram em termos de objeto de país para país, e que era importante evitar essa dispersão e ter, se bem percebi, o Dr. Pedro Caeiro, ter, portanto, um conceito que fosse mais uniforme e que fosse, digamos que, entendido da mesma forma de país para país, porque isso depois até facilitaria as questões de extraterritorialidade e a possibilidade de responsabilização em cada um destes países. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas também avançou aqui como sendo um grande desafio e não há dúvidas que sim. Permitam-me dizer que já estamos a sofrer esse desafio na prática desde fevereiro. Pronto, já havia alguma coisa a nível de legislação anterior, mas agora o Código Penal colocou e já se começam na prática a sentir estes desafios da responsabilidade das pessoas coletivas. Parece que é mais fácil colocar na lei e falar, mas do ponto de vista prático há de facto aí bastante que se diga, e numa perspectiva como a que o Dr. Pedro Caeiro está a colocar, de cooperação judiciária, de uniformização de país para país, confesso que de facto deve ser um desafio ainda maior e que todos nós temos que refletir em torno disso. Diversidade das penas aplicadas em cada país, em matéria de corrupção, também olharmos, até porque uns punem mais severamente e outros nem por isso, e isso podia depois ter alguns constrangimentos do ponto de vista prático e naquilo que é a cooperação judiciária entre os vários países. Quanto ao branqueamento de capitais, também competências de extraterritorialidade, que aqui salientou, e tentar olhar para as questões dos factos precedentes da sua tipificação e também levar a que houvesse uma tipificação que pudesse ser mais ou menos reconhecida em todos estes países que estão no projeto PACET. Desafios a nível em matéria de confisco e proteção de testemunhas, que também varia de país para país,
e que justifica, portanto, haver um olhar mais atento e tem grandes desafios de harmonização. Também já estamos a experimentar essa questão da proteção de testemunhas na prática aqui em Angola. Pude também ouvir de Moçambique que há, de facto, já uma lei nesse sentido. E, portanto, se tivesse aqui a dizer mais sobre aquilo que o Dr. Pedro Caeiro nos disse, eu concluiria dizendo que, de facto, deixou-nos aqui sugestões e desafios que constituem, digamos assim, o grande reto que tem o PACED nos próximos tempos. Quanto ao Dr. Kiandara Nascimento, deu-nos uma perspectiva daquilo que foi também o processo de harmonização aqui em Angola. Eu, relativamente ao que disse o Dr. Kiandara, centrei a sua apresentação essencialmente nas questões de reforma da justiça e particularmente nas questões de reforma da justiça penal, que foi onde efetivamente mais concentrou a sua apresentação, sem prejuízo de tudo o que disse relativamente àquele que foi o processo prático da harmonização, o contacto, a questão do contacto que precisou de ter com os outros colegas dos gabinetes de política de justiça. Deixou uma nota relativamente ao PACED, que penso que é, de facto, também uma coisa que vem na senda daquilo que nos disse o Dr. João no início, que é o PACED tem um sistema de integração nesse processo de harmonização que é completamente diferente dos sistemas de integração regional genéricos. E, portanto, esta foi a chave para que, efetivamente, nós pudéssemos ter, então, algum sucesso nisso. Notas concretas sobre a reforma da justiça, dizendo que a reforma da justiça, do direito da justiça em Angola, que é uma questão central do Plano Nacional de Desenvolvimento, já conseguiu, na prática, ter alguns resultados. Portanto, destacou aqui os códigos, portanto, a existência dos dois códigos, tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal, só para citar algumas coisas, e falou igualmente também das leis em matéria de prevenção e combate ao branqueamento e ao terrorismo, apenas para citar algumas, e bem também como a lei sobre a proteção de testemunhas. Eu, relativamente a isso, devo dizer que algumas delas, ou a maior parte delas, já faziam falta. Parte do regime que está aqui, e que o Dr. Kiandara destacou, tínhamos em leis avulsas, mas com um tratamento menos profundo, e agora o Código Penal para algumas coisas vai mais a fundo, e o Código de Processo sobretudo. Eu julgo que os nossos desafios nos próximos tempos, Dr. Kiandara, vai ser aquilo que reconheceu e bem, que é a implementação prática destas leis que já foram aprovadas, a forma como devemos lidar com elas, mas até aí eu acho que o PACED já nos deu umas ferramentas que interessam aqui destacar e provavelmente serão destacadas no segmento de formação, porque tive a oportunidade de participar enquanto formador do PACED e as discussões relativamente a estas questões do ponto de vista de formação eram verdadeiramente sérias e terão com certeza influenciado quer o processo de elaboração das leis, como também influenciarão depois a execução prática no tratamento destas leis. A doutora Joana Amado, que basicamente nos fez uma apresentação relativamente ao tema que se impõe e que se adivinhava mais longa, mas por razões ligadas ao tempo não consegui concluir. Eu, da sua apresentação, destaco as referências que fez relativamente à importância que foi a passagem de um regime monopartidário para um regime, enfim, democrático, verdadeiramente democrático e multipartidário, e começou daí para dizer que todos os sucessos, todos os progressos que foram feitos em Cabo Verde estiveram depois muito ligados a essa mudança, a essa questão de se assumir o Cabo Verde como um verdadeiro Estado de direito e democrático,
passou frisando os avanços que têm sido feitos a nível de Cabo Verde em matéria de transparência, em matéria de boa governação e de governança pública. De resto, já é no dia 2 a segunda vez que ouvimos todos falar do belíssimo ranking internacional e dos resultados que tem Cabo Verde. Também passou por aí a nossa preletora a fazer referência a isso, e de resto também falou-nos daquilo que são, digamos assim, as grandes revisões constitucionais e em termos de legislação que Cabo Verde sofreu e que têm com certeza permitido que todos esses rankings se justificam. Doutor Filimão Soares, finalmente, se eu não estou a saltar a lista, também nos fez uma perspectiva em termos de harmonização legislativa, que é aquilo que se impõe aqui nesse painel, dizendo que há uma questão essencial e é aquela que eu sublinharia da parte do doutor Filimão Soares, que é a preocupação com as futuras gerações. E destacou esse papel do PACED, é verdade, enquanto o órgão que nos está a permitir combater esse tipo de criminalidade ou ter ferramentas para que esse combate se faça, não só para a melhoria do incremento na capacidade produtiva, no ambiente de negócios, no desenvolvimento econômico e social, mas, sobretudo, na capacidade de administrar, progredir, inovar no dia de hoje, pensando nas gerações futuras. E não foi a única referência que fez relativamente às gerações futuras, quando voltou a referir a estes fenómenos, ao combate destes fenómenos criminais, pôs sempre o seu enfoque naquilo que é a causa, não é? Na verdade, destacou que esta ideia de combate tem também, no fundo, um respeito geracional, tradicional, e se está, no fundo, a tratar de combater essa criminalidade com as ferramentas dadas pelo PACED para que se consiga ter uma vida melhor, se proporcione uma vida melhor para as futuras gerações. Finalmente fez também menção àquilo que é o desenvolvimento em termos legislativos práticos, portanto já há alguns resultados, destacando a legislação a nível de Moçambique, no que toca à recuperação de ativos, à perda de bens, a favor do Estado, no que toca à proteção de testemunhas, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com Angola. Bom, penso que terá sido resumidamente isso que os nossos preletores disseram em termos de considerações, em termos de apresentação, e a todos e a cada um deles agradeço pelo tempo dispensado e permitam-me fazer só um último comentário dizendo que, de facto, do lado da Procuradoria-Geral também tem estado inserido nesse projeto. Há todo o interesse que, de facto, ele possa prosseguir e possa acompanhar os resultados, mas mais do que isso, e enquanto formador nacional, continuarei a ter muito gosto em participar dele e ele conseguiu dar aos participantes uma perspectiva diferente até para questões técnicas, processuais, nos permitiu ver de forma diferente. Começamos efetivamente a olhar para as coisas de uma forma diferente e as ferramentas que nos foram passadas estão na senda de algumas mudanças que nós já estamos a ver implementadas e seguramente continuarão a fazer parte de todo esse processo, sobretudo de implementação da nova legislação com estas ferramentas. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra ao seu moderador e espero ter cumprido, com tempo duvido, mas pelo menos espero ter feito um resumo à altura, seu moderador. Muito obrigado.